E ele começou a falar do filme Exorcista. E eu já sabia que esse professor era maçom. Esse filme, Exorcista, eles cometeram um erro muito grave. Um rapaz uma vez veio conversar comigo, e aí conversando, toda hora ele olhava pra trás assim, ó. Aí eu falei, o que foi? Tá com um problema aí? Na verdade, a gente pode dizer que a Bíblia é o manual de sobrevivência, né? Até você transformar metal em ouro, a tal da alquimia. Sim. Tem gente que diz que tem essa capacidade, né? Escola, por exemplo, ela não existe pra esclarecer, ela existe pra emburrecer mesmo. E é aí que vai surgir um problema global, que vai aparecer um solucionador global. O anticristo. É importante pontuar que o ateu é o cara mais religioso de todos. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Chegou um momento que ele começou a falar da parte cultural, jornalismo cultural. Aí tem a literatura, né? Tem o teatro e tem o cinema. Aí quando ele começou a dar aula de cinema, ele começou a falar sobre os gêneros dos filmes de cinema, né? Tem um filme de ação, tem um filme de ficção científica, tem um filme lá western e tal, tem um filme noir, tem um filme policial. E aí ele entrou nos filmes de terror. Eu falei, pô, que legal, hoje a aula vai ser sobre filmes de terror. E ele começou a falar do filme Exorcista. Certo. E eu já sabia que esse professor era maçom, porque ele às vezes usava um cordão da maçonaria e o anel, né? Não precisei nem observar como ele apertava a mão, né? Só os sinais e toques, sinais, né? Era explícito, né? Porque ele fazia questão de... Então ele tinha um conhecimento espiritual, não só teórico, eu descobri prático também. E aí ele virou e falou assim, esse filme, Exorcista, eles cometeram um erro muito grave. Aí eu pensei, por quê, né? Ele falou, porque eles liberaram o nome de uma entidade que não era para ter liberado. Porque é uma entidade muito perigosa. E aí, o pessoal, eu não lembro quem perguntou, falou, mas qual o nome? Ele falou o nome, tá lá no filme, eu não vou falar não. E aí, eu pensei assim, caramba, eu já vi esse filme, mas não peguei esse detalhe. Eu assisti o filme novamente e começa realmente com a história desse nome aí, desse ser, né, lá do Oriente, e com a menina jogando aquele jogo de tabuleiro de Ouija. Ouija. E ali ela... Na verdade era um menino, né? A história real mudaram pra uma menina pra dar uma disfarçada. Que é baseado em fatos reais. Fatos reais, total. Aí o menino tinha uma tia, ou a menina, né? Vamos falar menina pra ficar parecido com o filme. A menina tinha uma tia que era meio espírita, assim, espiritualista. E essa tia era muito amiga dele, ela faleceu. Aí ele... ficou muita saudade dela e ela tinha ensinado ele a mexer com o tabuleiro lá e tal. Aí ele começou a chamar a tia, só que em vez de vir a tia, veio essa entidade. Aí o angu azedou, né? Então, assim, o cara, você vê o discernimento que esse cara tinha. Ele falou, ó, esse filme não podia ter feito isso, porque isso gerou uma maldição na humanidade, porque todo mundo foi pesquisar esse nome. Falei, putz, nem tinha me reparado nisso. Se abre uma porta pra reforçar algo. Que você vai caçar o negócio, né? É igual aquela história, se você olha muito tempo pro abismo, e de repente ele começa a olhar de volta pra você, né? Então é um cara muito curioso, né? Tem que tomar cuidado, né? Ô Daniel, nesses exorcismos, assim, sim, quando que é possível diagnosticar quando é um problema da mente da pessoa e quando realmente é uma entidade? Então, eu não sou psiquiatra, né? Sim. Mas sou pastor, né? Então tenho experiência na outra área. Apesar de que a minha linha da linguística, né? Que eu fiz mestrado, doutorado em linguística, tem a ver tem um vínculo com a psicologia social. Que é mais entender a psicologia das massas e não a psicologia clínica individual, né? Mas na prática de aconselhamento pastoral a gente estuda psicologia também. Então eu não sou profissional da psicologia, mas tenho uma certa base. Então, assim, eu não tenho formação para diagnosticar problema psicológico e psiquiátrico. Porém, a gente consegue perceber, né? Muitas vezes. Vou te contar uma história. Um rapaz uma vez veio conversar comigo, e aí conversando, toda hora ele olhava para trás, assim, ó. Aí eu falei, o que foi? Tá com um problema aí? Ele falou, não, o anjo tá me chamando. Aí eu falei para ele, ó, se ficar de palhaçada, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, tá? Aí ele falou, você não tá acreditando que eu vejo anjo, não? Eu falei, não, eu acredito que todo mundo vê anjo, mas do jeito que você tá fazendo aí, não tá legal, não. Aí esse cara sumiu, depois esse cara voltou, veio me agradecer. Falou, ó,
Você foi o único que percebeu que eu tava com problema. Porque todo mundo achava que era anjo mesmo. Mas eu percebi que não era algo legal. Não era anjo, era algo, um transtornozinho, né? Então, o problema é quando mistura as duas coisas, o que não é raro também, né? Tipo, mistura um problema psiquiátrico com possessão espiritual, né? Aí embaralha tudo, né? Aí você tem que encaminhar para um profissional, né? Tentar fazer a tua parte, né? O que eu sempre faço, pessoal, eu tô ouvindo voz, eu falo, você já procurou um psiquiatra? Sempre falo isso. Claro. Não, já procurei, eu faço acompanhamento, tomo remédio. Falei, então tá ótimo, você já faz o seu acompanhamento, agora eu vou orar por você, a gente vai... Perfeito. Então cada um na sua especialidade, né? Até porque eu nunca descarto, não. Até porque tem um ditado que diz, né? Faça a sua parte, vou fazer a minha. Primeiro você tem que fazer a sua parte, que mano, deixa eu tomar o remédio, Exato, pô. Porque não vai curar tudo, mano. Ele vai te ajudar sempre. Tem gente que é muito acomodada também, né? O cara chega, você pode orar por mim? Eu falo, mas você segue a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você é cristão? Você leva a vida a sério? Não, só ora aí. Eu falo, não vai adiantar nada orar, pô. Mas o problema vai sair e vai voltar, ou então nem vai sair. Então tem isso também, que é o cara que ele quer aquela solução instantânea, mas não quer ter compromisso com Deus. É igual o cara chegar no médico e falar, tem pressão alta. O médico fala, você come muito sal? Ele fala, como? Fala, para de comer sal. Eu falo, não, mas eu gosto de sal. Eu falo, então continua comendo e fica com pressão alta, pô. Né? Sim, é assim. Sim. Melhor analogia. Eu falo, pô, pra melhorar você tem que parar de fazer essas coisas aí que você faz. Não quero. Eu falei, então boa sorte, pô. Deus te abençoe. Sim. E muda mesmo, né, a vida da pessoa depois total, que ela começa. Né? A gente vê no dia a dia, né? A Bíblia também é um manual de sobrevivência. Né? É verdade. Né? Fazendo a referência aos meus livros aí. Sim, claro. Total, né? Na verdade, a gente pode dizer que a Bíblia é o manual de sobrevivência, né? O verdadeiro manual. Esse é o manual, né? Inclusive na linguística, né? Na filosofia da linguagem, quando você coloca o "o" na frente, ou o artigo definido, na lógica, a estrutura lógica é assim. Quando você fala assim, o atual rei da França é calvo, a estrutura lógica é existe X, tal que X é único e X é atual rei da França. O que significa isso? Quando eu falo que a Bíblia é o manual, significa que existe um manual, esse manual é único e o manual é a Bíblia. Ou seja, o manual existe e só é esse o manual. O resto é fachada. Então, quando eu falei que quando é o manual, é porque esse é o único. Entendeu? A importância do artigo. Do artigo definido que constrói uma descrição definida dentro da lógica, né? Esse tipo de conhecimento, ele é manipulado, assim, na humanidade hoje? Existem organizações que manipulam o que você pode absorver, o que você não pode absorver. Lógico. E tudo com um objetivo. Sim. E é por isso que nós vamos fazer isso. Sim. O mundo é construído em cima disso, do cerceamento da informação, né? De não deixar que as pessoas conheçam o que precisa ser conhecido. Imagina o cara saber que Deus existe e que em Deus ele pode todas as coisas. Ninguém quer que a pessoa saiba disso, né? Mais do que saber, viver, praticar isso, né? Então, as sociedades secretas, elas escondem boa parte do conhecimento, entre outras coisas. Mas aí não pelo cristianismo, pelas ciências ocultas, né? Uhum. Até você transformar metal em ouro, a tal da alquimia. Sim. Tem gente que diz que tem essa capacidade, né? Aí se o cara vai contar isso pra todo mundo, aí todo mundo vai ficar bilionário e o mundo vira uma bagunça. Imagina um cara inconsequente, bilionário, e vai destruir o planeta, né? É igual você pegar uma metralhadora, dar na mão do chimpanzé e falar, brinca aí, vai matar todo mundo, né? Uhum. Então, o cerceamento da informação é o padrão. Então, a escola, por exemplo, ela não existe para esclarecer, ela existe para emburrecer mesmo. Aí tem um livro do John Taylor Gatto que é Emburrecimento Programado, que é um professor, ganhou o prêmio várias vezes, melhor professor do estado de Nova York, explicando que a escola, ele está falando da escola americana, né? Graças a Deus no Brasil não tem isso. Mas a escola americana, ele diz, dizem que a escola não é eficiente, ela é muito eficiente. Eficiente no objetivo de emburrecer. É maravilhosamente eficiente. Parece que esse lado obscuro tá ganhando, então. Aparentemente, né? Aparentemente sim, porque faz parte do plano de Deus também, né? O mal aumentar para
as pessoas verem, para a pessoa olhar e falar, poxa, realmente tá difícil. Isso é um plano de Deus. É um plano de Deus. A gente vai sofrer mais, então. Muito mais. Nem começou ainda, né? Não começou? Não começou ainda. Cara? Começou. A Bíblia diz que vai ter sofrimento como nunca houve na história. Se Deus não abreviasse o tempo de sofrimento, tu ia acabar com a humanidade inteira. Tá escrito na Bíblia. Porque é epidemia, é guerra, é meteoro caindo, é tsunami, é terremoto. É tudo que você pode imaginar. Isso tá acontecendo. Não, mas tá muito light ainda, vai piorar muito. Numa frequência maior? Global, né? A nível global. E é aí que vai surgir um problema global, que vai aparecer um solucionador global. O anticristo. Não aí, apareceu ainda. Não sei, né? Às vezes ele já tá dando as caras, né? Tem gente que fala que ele já tá na Terra, tem gente que fala que não. Provavelmente, eu acho, né? Tem gente que fala que tem vários anticristos. Tem um... É igual o time de futebol, né? Tem a seleção oficial e a reserva, né? Uhum. Eles têm o time lá, tem um monte de reserva. Tem todos os jogadores para tudo quanto é... Tem uma fila de 9 caras e tem o primeiro, o segundo, o terceiro. E eles se reconhecem? Reconhecem, total. Eles se encontram. Se encontram? Se encontram, sim, de tempos em tempos. Eles têm reuniões em datas certas, globalmente. Mas isso me buga, assim, porque se eles se encontram e eles sabem também o final, como que vai ser. Mas eles contam a história de uma maneira diferente do que os cristãos contam, né? Eles sabem que o inimigo deles são os cristãos e é Cristo. Mas eles dizem que eles vão vencer no final. Eles acham que eles vão vencer? Acho, claro. O cara vai trabalhar para um projeto falido. Então, isso que eu tava pensando. Porque a história é que Deus vai voltar e vai erradicar com todo o mal. Eu que sou cristão acredito nisso, mas eles não acreditam. Eu também. Porque eles acham que Deus é bom e mal ao mesmo tempo, né? E nessa comparação, o inimigo é mais bonzinho, porque ele chega e fala, faz o que você quiser aí, pô. Eu não vou te punir, não. Imagina o pai chegar pro filho, faz o que você quiser, não tem punição, não. Você vai criar um delinquente, né? Não uma pessoa preparada para viver no mundo. O outro lado, uma hora, vai ganhar de você, que ele é maior. Mas eles invertem. É tipo o Deus da Bíblia é do mal e o Deus deles que é o do bem. É o contrário. Então eles lutam contra os cristãos porque eles acham que cristãos são os do mal. É invertido. E aí eu pensei por esse lado, o dever de casa deles é pegar na Bíblia e mostrar todas as vezes na Bíblia que Deus fez o mal. Vai falar, ele que é mal, pô. Olha o que ele fez. Aí o cara, realmente, a gente tem que combater esse cara, porque ele é mal. A lógica, a lavagem cerebral é assim. Uhum. O ateísta, então, que fala contra a Bíblia, ele faz um excelente trabalho nesse sentido. Ele faz. Porque ele mostra... ele tá trabalhando a favor, né? É importante pontuar que o ateu é o cara mais religioso de todos, né? Porque o ateísmo é uma postura de fé. É uma confissão de fé. Qual fé? Eu não posso provar que Deus não existe, mas eu acredito. Só que, na minha opinião, tem muito mais evidência de que ele existe do que ele não existe. Então, você tem que ter uma fé maior para acreditar na crença de que ele não existe do que na crença que ele existe. Foi por isso que surgiu o agnosticismo, né? O agnóstico, ele fala, não, eu não tenho fé não, eu sou ateu. Você fala, não, se você fala eu sou ateu, você está falando, eu sou adepto da fé de que eu não tenho prova de que Deus existe, mas eu creio nisso mesmo sem prova. Aí ele, então é isso? Então eu não sou ateu mais não, eu sou agnóstico. Agnóstico é o quê? Eu não entendo nada desse assunto e não me interessa. Uhum. É uma gambiarra, né? Uma maracutaia para não dizer que é religioso. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.